Tá chegando aí uma nova série no universo de Game of Thrones e House of the Dragon, e hoje eu vim te contar tudo que a gente já sabe sobre ela. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre A Knight of the Seven Kingdoms, ou O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é a nova série que a HBO pretende lançar em 2025 dentro desse universo de Game of Thrones, House of the Dragon, as Crônicas de Gelo e Fogo de um modo geral. Eu já falei sobre essa série aqui no canal em vídeos de notícias, mas não tem nenhum vídeo focado 100% nela. Eu percebi que muitos de vocês estavam com dúvidas do que era essa série, em que livro que se baseava, em que período de tempo ela se passava, porque ela é meio que no meio de Game of Thrones e a Casa do Dragão. Então eu decidi reunir todas essas informações em um vídeo só para facilitar. Vou explicar certinho qual é o livro, quem são os principais personagens, o que a gente já sabe dessa série, quantos episódios vai ter. E eu até que demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque se você notar, o canal tá meio parado aí desde o final da segunda temporada de A Casa do Dragão, porque eu tirei um tempinho aí pra descansar da cobertura da segunda temporada. Caso você não tenha visto, eu fiz uma cobertura muito extensa da segunda temporada de A Casa do Dragão. E aí, depois desses 2 meses super intensos, eu e a equipe precisamos tirar um tempinho pra descansar. Mas agora o canal volta ao normal. E eu quis voltar justamente com esse vídeo, que é também sobre o universo de A Casa do Dragão, né? Pra lembrar você que chegou nessa época de A Casa do Dragão, talvez você seja novo por aqui, que eu tenho muitos vídeos sobre esse universo. Eu tenho uma playlist gigante aí, tudo sobre Game of Thrones, que nem sei mais quantos vídeos tem agora, deve ter quase 300 vídeos. E eu também falo de vários outros assuntos aqui no canal, não vou falar só sobre esse assunto, sobre esse universo, mas esse é um tema que eu devo abordar com uma certa periodicidade aqui no canal, talvez uma vez por mês, ou talvez a cada algumas semanas, por aí, alternando com vídeos de outros assuntos. Por exemplo, voltou Anéis de Poder e eu vou falar sobre isso, vou falar de anime, vou falar de recomendações novas. Enfim, se você é novo por aqui, chegou durante a Casa do Dragão, seja muito bem-vindo, espero que você goste do canal. E se você tá aqui há bastante tempo também, bem-vindo de volta, porque agora esse segundo semestre começou pra valer. Já deixa aí nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e esse universo. E agora bora falar sobre o que é essa nova série. Pra começar, essa série já tá com a sua primeira temporada prevista pra 2025. Se você veio do futuro, talvez já tenha estreado, e aí me conta o que você achou, mas eu tô gravando esse vídeo em agosto de 2024, então ainda estamos um pouquinho longe aí. Essa primeira temporada da série deve ter 6 episódios de duração, uma temporada bem curtinha, mas é porque a história que ela vai adaptar também é bem curtinha. E pra isso eu preciso contar pra vocês o que são as tais das aventuras de Dunk e Egg. Se vocês quiserem, tem um vídeo super antigo que eu fiz com a Carol Moreira, que a gente fala quem são Dunk e Egg. É um vídeo de 7 anos atrás, mas ele ainda vale pra apresentar essa história, vou deixar linkado aqui na descrição. Mas eu acho que é bacana explicar essa expressão aí, Dunk e Egg, porque várias vezes eu me refiro a essa série como série de Dunk e Egg, em vez de O Cavaleiro dos Sete Reinos, ou A Knight of the Seven Kingdoms, que são nomes mais extensos, né? E se você for parar pra olhar, o livro em que a série é inspirada também não tem esse nome. Qual que é o livro que inspira essa série? É O Cavaleiro dos Sete Reinos, também pelo George R. R. Martin. Não sei se vai dar pra vocês verem certinho a capa aqui, porque ela é toda metalizada e é linda, né? Mas aí, ó, vou fazer ela refletir a luz aqui pra dar pra ler o título. E essa aqui é a versão que foi lançada pela editora Suma, que é a versão atual do livro aqui no Brasil, mas também existe essa versão mais antiga, que é a da editora Leia, que antigamente publicava os livros do George R. R. Martin aqui no Brasil. Então você consegue encontrar no mercado essas duas versões aqui, tá? Mas elas são essencialmente a mesma história, tá? Só vai mudar a apresentação aqui do livro. Tem uma capa diferente, né? Essa aqui tem uma ilustração, e essa aqui tem essa vibe mais de livro de colecionador, toda metalizada, mas é a mesma história, e eu já vou explicar mais sobre ela pra vocês. Mas se você tiver interesse em ler esse livro em qualquer uma das edições, eu vou deixar o meu link pra compra aqui na descrição. Esse é aquele famoso link afiliado, né? Que quando você clica nele, qualquer coisa que você comprar rende uma comissão e ajuda o canal, mas você não gasta mais nada por isso. Então, se você já ia comprar o livro, se você teve interesse, usa o meu link que você acaba ajudando o canal também. Mas se você for notar, esses são livros que são bem curtinhos, né? Em comparação com os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, que são 5 livros por enquanto, e todos eles, assim, são dessa grossura, esse aqui, ó, é super fininho, não é um grande material super extenso pra adaptar, como é o caso das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu já vou entrar em mais detalhes da história em si, mas uma coisa interessante do formato dele é que esse livro, na verdade, é uma coletânea. Ele reúne aqui 3 histórias, que em alguns lugares definem como novelas, em outros lugares como noveletas, mas que basicamente são histórias que o George R. R. Martin escreveu em um formato que é maior
do que um conto, mas também não é muito longo a ponto de ser um romance por si só. E dá pra ver que realmente um livro tão curtinho desses, com 3 histórias, essas 3 histórias não devem ser super longas, né? É esse o caso aqui. Essa edição aqui classifica as histórias como noveletas, então eu vou chamar elas desse jeito, beleza? E o George R. R. Martin, que é o criador desse universo das Crônicas de Gelo e Fogo, esse universo que inspirou Game of Thrones e House of the Dragon, ele escreveu essas 3 noveletas ao longo de vários anos, na verdade. Aí depois que elas foram reunidas e lançadas como um volume só. A primeira delas, que é a que vai ser adaptada na primeira temporada da série, é O Cavaleiro Andante, ou The Hedge Knight. E ela foi lançada lá no finzinho dos anos 90, em 98. Já a segunda, que é de 2003, se chama A Espada Juramentada, ou The Sworn Sword. E a terceira e última que a gente tem aqui é de 2010 e se chama O Cavaleiro Misterioso, ou The Mystery Knight. Ou seja, você vê que tem uma distância bem grande aí entre o lançamento de cada uma dessas histórias, mas o livro concentra tudo aqui bonitinho pra você ler de uma vez só. O George R. R. Martin tem a intenção de fazer mais histórias de Dunk Egg, mas eu já vou falar mais sobre isso. Por enquanto eu quero contar pra você quem são Dunk Egg, porque eu tô aqui até agora e não falei sobre esses dois. A gente chama essas histórias de Aventuras de Dunk Egg porque ela acompanha a história dessa duplinha aí, que é um cavaleiro chamado Sir Duncan o Alto, ou Dunk, que é o apelido dele, e o escudeiro dele, que é um menino com a cabeça raspada, que é apelidado de Egg, que se escreve EGG, que nem ovo mesmo, então ele é carequinha ali como um ovo. Ao longo dessas 3 histórias, que são as que a gente tem até agora, que George R. R. Martin lançou, a gente acompanha alguns momentos da vida dessa duplinha, como eles se conheceram, como eles decidiram partir em aventura juntos, e depois eles ali em vários lugares de Westeros, interagindo com personagens que às vezes são bem grandiosos e importantes, mas às vezes são até que insignificantes nas páginas da história desse continente. Uma coisa que eu acho bem interessante em Dunk Egg é qual a perspectiva que essa história mostra pra gente. Porque assim, uma característica bem marcante das Crônicas de Gelo e Fogo, que são a obra principal desse universo, é que os capítulos são escritos em ponto de vista. E você tem o ponto de vista de vários personagens. Então você tem o capítulo do Bran Stark, o capítulo do Tyrion Lannister, o capítulo da Daenerys Targaryen. Você sempre tem o capítulo no ponto de vista daquele personagem. Então você vê o que aconteceu na história dele naquele momento, aí você pula pra outro personagem e volta só depois, né? Então você tá lendo sobre o Tyrion, aí você vai ler um pouquinho sobre a Daenerys, aí depois você vai ler um pouquinho sobre o Jon Snow, vai ler um pouquinho sobre o Bran e por aí vai. Mas em Dunk Egg, você acompanha durante todas as histórias o Dunk, o Sir Duncan o Alto, como o personagem principal. Ele é o ponto de vista da gente. Por isso que eu acho que esse livro, ele já é, em geral, muito mais simples do que os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, porque todas as 3 histórias são contadas na mesma perspectiva. E o estilo em que a história é contada também é um estilo bem simples, então é bem mais fácil e bem mais tranquilo de entender do que costumam ser os livros das crônicas. Outra coisa interessante dessa história ser contada na perspectiva do Sir Duncan o Alto é que o Sir Duncan, apesar de ser um cavaleiro, ele não é rico. Até por isso que a primeira noveleta se intitula O Cavaleiro Andante. Um cavaleiro andante, ou um Head Knight em Westeros, é um cavaleiro que recebeu esse título aí de Sor, né? Então ele fez o juramento e ele é considerado um cavaleiro, mas só de você ser cavaleiro, apesar disso te deixar um pouco mais perto ali da nobreza, não quer dizer que você seja ali um senhor em Westeros. Para isso você precisaria ter terras. Então normalmente os cavaleiros mais pobres, principalmente os que vêm do povo comum, como é o caso do Dunk, eles acabam servindo a algum senhor nobre ali de Westeros, a algum senhor feudal, ou mesmo se tornam cavaleiros andantes, que são esses cavaleiros que ficam ali procurando serviço, procurando alguém a quem jurar sua espada. E se eles não conseguem alguém, eles não têm dinheiro, eles não têm nada. E é assim que a gente encontra o Dunk ali na primeira história. Tá rolando ali um torneio, que é o torneio de Valfreixo, e normalmente nesses torneios os cavaleiros competem, eles conseguem muitas glórias e tal, mas para você conseguir participar, você precisa ter os equipamentos, precisa ter uma grana, e o Dunk não tem nem isso. Então só nesse começo a gente já vê que esse protagonista é muito diferente do que a gente costuma ver nos capítulos de ponto de vista das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque vocês viram, quando eu tava falando ali dos capítulos de ponto de vista, é o Bran Stark, a Daenerys Targaryen. Esses personagens são personagens da nobreza de Westeros, e muitos deles são de casas extremamente ricas e tradicionais de Westeros. E são personagens que, em sua maioria, estão envolvidos ali com grandes movimentações no tal do Jogo dos Tronos, nessa briga pelo poder em Westeros. Então, a história que a gente vê ser contada ali nas crônicas é uma história de escala muito grande. Lógico que existem os momentos ali de focar nas minúcias, e também tem alguns momentos ou alguns capítulos de ponto de vista que dão mais destaque pra galera do povo comum de Westeros, pra galera que acaba sendo afetada pelo Jogo dos Tronos, mas que não tem poder pra lutar ali no meio. Tem alguns capítulos da Arya, alguns capítulos
capítulos da Brienne, e tem até personagens que acabaram de entrar na nobreza e ainda tem aquela vivência do povo comum, como é o caso do Davos. Não quer dizer que absolutamente tudo seja só a galera super rica de Westeros, mas em geral eu acho muito interessante que Dunk Egg acaba pegando mais esse lado. O Dunk é um cara que veio da Baixada das Pulgas ali em Porto Real. Ele veio de uma pobreza extrema e acabou virando um aprendiz ali desse cavaleiro chamado Sir Arlan e aprendendo com ele o que é ser um cavaleiro. Mas quando a gente começa a nossa história, o Dunk já tá sozinho, o Sir Arlan já se foi e ele tem que se provar como um cavaleiro nesse mundo em que ele não é praticamente ninguém. Tem que participar de torneio, tem que conseguir alguém pra servir, conseguir onde trabalhar e conseguir se alimentar, conseguir sobreviver, o que é bastante difícil quando você tá em um lugar que existem pessoas da nobreza, pessoas que têm muita influência, que podem te ferrar a qualquer momento. Porque por mais que eu tenha falado que essa é uma história que é mais pé no chão, a gente tá acompanhando um cara ali que é meio Zé Ninguém, ele acaba trombando com gente que é sim muito importante em Westeros. Principalmente com a família que tá no poder naquele momento, que é a família Targaryen. Porque sim, os Targaryen estão presentes nas histórias de Dunk Egg, em algumas mais do que as outras, mas nessas histórias a gente acompanha um período bem interessante da história Targaryen, que é o período das rebeliões Blackfyre. Eu tenho um vídeo sobre isso com a Carol aqui no canal das rebeliões Blackfyre, e lá a gente conta como surgiu esse contexto das rebeliões, mas já aviso que esse vídeo traz alguns spoilers da história de Dunk Egg, tá? Porque a gente tá falando de histórias que se desenrolam nesse momento. Então algumas coisas que estão nesse vídeo podem ser consideradas spoilers do livro, então vejam por sua conta e risco. Mas já que eu mencionei aqui esse contexto das rebeliões Blackfyre, é legal dizer em que momento que se passa a nova série. É curioso porque ela tá no meio de Game of Thrones e a Casa do Dragão. Quando a gente coloca ali na linha do tempo, a história de O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa aí por volta de 90 anos, quase um século aí, antes das Crônicas de Gelo e Fogo. E a Casa do Dragão é uma série que acompanha aí um tempão da história Targaryen, né? Mas eles falam ali na primeira cena da série que eles estão 172 anos antes da Daenerys Targaryen. Então vamos usar aí esse período de 172 anos. Então você tem várias décadas de A Casa do Dragão até Dunk Egg e depois várias décadas de Dunk Egg até Game of Thrones. Se a gente pegar a partir do reinado do Viserys I, que é o que mais aparece ali em House of the Dragon, essa série se passa 9 gerações antes de Game of Thrones. Já em O Cavaleiro dos Sete Reinos, o rei era o Daeron II, que é 5 gerações de Targaryen antes da Daenerys. Então a gente tem aí mais ou menos 4 gerações da família Targaryen entre House of the Dragon e Dunk Egg, e depois 5 gerações Targaryen entre Dunk Egg e Game of Thrones. Eu acho legal explicar isso com detalhes porque pode ficar um pouco confuso para algumas pessoas, né? Porque você viu primeiro a história lá na frente, aí agora você viu uma história que se passa quase 2 séculos antes, e agora não é nem antes nem depois, é no meio das duas. Mas eu acho que vai dar pra entender meio que tranquilamente, tá? Até porque o mundo aí do Cavaleiro dos Sete Reinos, o mundo de Dunk Egg, é um tanto mais parecido com o de Game of Thrones do que com o de House of the Dragon. A gente vê lá em Game of Thrones que os Targaryen tinham sido tirados do poder pela rebelião do Robert, e também que os dragões já tinham sido extintos há mais de um século. Já em Dunk Egg, os Targaryen ainda estão no poder. Eles não foram tirados do poder pelo Robert, porque isso vai acontecer só lá na frente. Mas eles não estão nesse auge do poder como na época do Viserys e do rei de Harris I antes dele, que foi o período de consolidação ali do poder Targaryen. No período de Dunk Egg, eles já não têm os dragões, e eles já começaram a ser questionados, tanto que é a época das rebeliões Blackfyre. Nesse momento, Westeros está dividida de várias formas. Mas o que eu acho legal em Dunk Egg é que apesar dos Targaryen e do Trono de Ferro serem importantes, a questão da sucessão ser algo importante, as rebeliões Blackfyre e tal, isso não é a trama principal. A trama principal realmente é a da parceria entre esses dois personagens e as aventuras que eles estão vivendo naquele momento. Mas tem uma coisa importante que eu ainda não revelei sobre esses personagens, que pode ser considerado um spoiler da primeira noveleta, que eu não sei como eles vão adaptar na série, se vai ser logo de cara, se eles vão demorar um pouco pra revelar. Então eu vou botar o tempo aqui pra você pular, caso você não queira saber nada, mas é meio que uma informação bem importante pra premissa das histórias, e é por isso até que parece que eu tô falando de uma forma meio vaga. Então pode pular se você quiser, eu vou revelar aqui a tal da informação, que é o personagem se chama Egg, não só porque ele tem a cabeça raspada e é careca como um ovo, mas também porque isso é um apelido de Aegon, ou Aegon, porque ele é um Aegon Targaryen. Olha só, temos aí várias gerações de Aegons Targaryens nesse universo de Game of Thrones, né? Tem esse nome ali em Game of Thrones, tem 2 Aegons atualmente em A Casa do Dragão, sem contar o Aegon Conquistador, que é mencionado toda hora, e aqui em O Cavaleiro dos Sete Reinos também temos um Aegon, que é um dos protagonistas, o Egg. Ele se torna o escudeiro do Ser Duncan o Alto, e toda a coisa dele raspar a cabeça é porque ele esconde os cabelos platinados dele.
dele, os cabelos Targaryen dele, porque não daria pra um príncipe Targaryen sair andando por aí no meio do povão. Mas também não é que ele esconde muito isso da própria família. A questão é que o Egg é tão insignificante, entre muitas aspas, entre os Targaryen, que ele pode fazer isso, porque ele não é considerado um herdeiro importante, já que ele é o quarto filho de um quarto filho. Mas assim, a gente sabe o papel que ele vai desempenhar na história de Westeros quando ele for adulto, que a gente ainda tá bem longe disso. Então ele criança tá de boa e pode viver altas aventuras com o Dunk. E já que eu tô nesse momento aí de mini spoilers, uma coisa bem interessante é que, como esse livro se passa aí quase um século antes das crônicas, tem alguns personagens nas crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones que são extremamente idosos, né? São bem velhinhos. E alguns desses personagens já estavam vivos no período de Dunk e Egg, e inclusive são mencionados na história. Um deles é o amor da minha vida, que é o Maestro Aemon, já que ele é um dos irmãos do Egg. Tanto que se você assistiu Game of Thrones ou leu os livros das crônicas, vai se lembrar da frase Egg, eu sonhei que era velho, porque ele estava sonhando que estava conversando com o irmão mais novo dele. Saudades, Maestro Aemon. E o George R. R. Martin ainda deve acompanhar mais esses personagens, ele deve escrever mais histórias sobre eles, e eu imagino que se o George R. R. Martin acabar fazendo todas as que ele quer, a gente veja toda a história desses dois até eles estarem adultos, até eles serem sim personagens muito importantes no Jogo dos Tronos. Mas por enquanto a gente acompanha eles ali bem pé no chão, bem passando quase que despercebidos entre a nobreza de Westeros. Acabou spoiler, tá? Voltando aqui. E no primeiro teaser que saiu de Dunk e Egg, a gente viu esses dois personagens, né? Tem até a voz do Dunk falando que ele é o Sir Duncan o Alto, e tem o Egg olhando assim de ladinho. A série já revelou as escolhas de elenco de vários personagens. O Sir Duncan vai ser interpretado pelo Peter Cleffey. Já o Egg vai ser vivido pelo Dexter Saul Ansel, que fez o Coriolanus Snow bem pequenininho ali em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu tenho um vídeo sobre esse filme, inclusive, vou deixar aqui. Mas a série já revelou também a escolha de elenco de vários dos personagens mais importantes ali. Por exemplo, do Daeron, o Bêbado, que é um príncipe Targaryen que tem várias visões proféticas ali. E como em A Casa do Dragão eles abordaram bastante essa questão, eu não sei se em Dunk e Egg eles também vão querer abordar mais a fundo. Então talvez o Daeron se torne um personagem mais importante do que ele já é, quem sabe? Também já mostraram pra gente quem vai interpretar o Aerion Targaryen, que eu não quero falar mais nada sobre esse personagem pra não dar spoilers, porém ele é bem interessante nessa primeira noveleta de Dunk e Egg. Tem um personagem que eu tô animadíssima pra ver na adaptação live action, que é o Baelor Quebra-Lanças, que é o filho mais velho do rei Daeron II, ou seja, ele é o herdeiro atual ao trono. E tem uma coisa que é bem interessante desse momento histórico, que eu acabei não falando antes, que é que a gente tá num momento aqui, pouco tempo depois dos Targaryen terem ficado de boas com Dorne. Nesse momento, se eu não me engano, faz cerca de 2 décadas aí que Dorne entrou para o reinado ali dos Targaryen. Porque se vocês se lembram ali da nossa playlist de história Targaryen, que eu vou deixar linkada aqui na descrição, Dorne foi o único pedaço ali de Westeros que o Aegon Conquistador não conseguiu de jeito nenhum dominar. E os Targaryen tentaram por gerações e gerações conquistar Dorne e eles nunca conseguiam. Dorne acabou entrando ali nos Sete Reinos por casamento, durante o reinado do Daeron II. Já tinha rolado uma trégua com um casamento também, que foi do próprio Daeron, antes dele se tornar rei, com a Miriam Martell, lá de Dorne. Então, os filhos do Daeron têm sangue dornês, inclusive o Baelor. E isso é uma questão que é bastante abordada ali ao longo da história de Westeros, porque rola um preconceito com os dorneses, várias coisas assim. Falando em dorneses, uma das poucas mulheres que tem ali no começo dessa história é a Tansel, que já divulgaram que ela vai ser interpretada pela Tenzin Crawford. Ela é um personagem bem importante nessa primeira noveleta também, quero ver como é que vai ser a personagem na série. E assim, divulgaram os atores de vários personagens, então eu vou passar rapidamente aqui por eles. Eu recomendo que vocês leiam a história pra entender mais a respeito deles, que eu não quero spoiler nada aqui. Mas tem, por exemplo, o Maekar Targaryen, que é o irmão mais novo do Baelor ali, que ele é super ranzinhos e tal. Tem o Sir Lionel Baratheon, que é o Tempestade Risonha. O Sir Steffon Fossoway e o escudeiro dele, o Raymond Fossoway. O Sir Manfred Dondarrion. O próprio Sir Arlan, que é o mentor ali do Dunk, já foi escalado também. E tem também a galera que trabalha ali em Valfreixo, inclusive o Plummer, que é o intendente ali do castelo, e o Peite de Aço, que é o ferreiro. Como eu falei, essa noveleta mostra a história em torno desse torneio de Valfreixo, que é um torneio que, se for parar pra pensar, é meio que qualquer coisa, sim, mas ele vai marcar a história de Westeros por alguns motivos. E o Sir Duncan, que é esse Zé Ninguém aí, que mal tem grana pra entrar nesse torneio, vai acabar sendo uma peça muito importante disso. Essa primeira temporada, eu acho que vai ser super legal. Eu gosto muito da história do Cavaleiro Andante, e eu tô muito animada pra ver como que vai se desenrolar essa relação do Dunk com o Egg, como que eles vão se conhecer, como que eles vão contar um pro outro sobre o seu passado. Acho que vai ser muito legal. O roteirista do piloto, do primeiro episódio dessa nova série, é o Ira Parker, que também já roteirizou um episódio na primeira temporada de A Casa do Dragão e é um dos
produtores executivos ali da primeira temporada. E um Cavaleiro dos Sete Reinos, ele já entra como um dos produtores executivos da primeira temporada também. Mas não é só ele, tem o próprio Ryan Condal, que também é produtor executivo ali de A Casa do Dragão, é showrunner de A Casa do Dragão. Tem o George R. R. Martin, que é o dono desse universo, né? E mais uma galera, inclusive Martin Parker, que também é roteirista dessa primeira temporada da nova série, Vince Gerardes, Hiro Martinez e por aí vai. E a gente já sabe quem vai dirigir todos os episódios dessa primeira temporada, o que não é muito difícil de adivinhar, na verdade, porque divulgaram 2 diretores e cada um vai dirigir 3 episódios, só tem 6 episódios no total, então meio que são todos, né? 3 episódios vão ser dirigidos pelo Owen Harris, que é o diretor, entre várias outras coisas, do episódio San Junipero, que é um episódio bem famoso de Black Mirror. E os outros 3 episódios da temporada vão ser dirigidos pela Sarah Adina Smith, que mais recentemente dirigiu o primeiro episódio da minissérie Lições de Química, que é aquela série com a Brie Larson na Apple TV Plus, sabe? E por enquanto de imagens a gente teve pouca coisa, eu falei do teaser e ele foi um teaser super rapidinho, poucos segundos. Teve também foto e tal, mas ainda temos muito pouco dessa série. Isso porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente ainda tá um pouco longe da estreia. E aí vem aquele momento, quando que vai estrear mesmo? Eles falaram 2025, mas 2025 é um ano inteiro. Onde será que vai entrar em 2025 essa estreia? E eu tava vendo aqui algumas das notícias e elas dizem que a série vai estrear em late 2025, ao tardar do ano 2025, mas pro fim do ano, provavelmente no segundo semestre. Aí a gente consegue especular um pouco com isso, né? Vamos pensar aqui, a gente tem A Casa do Dragão a cada 2 anos uma temporada. Teve 2022 e 2024. E a gente já imagina que vai demorar mais 2 anos pra terceira, então só 2026. Em 2025 vai entrar a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então a HBO consegue fazer uma coisa meio alternada. 2025, primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos. 2026, terceira temporada de A Casa do Dragão. 2027, segunda temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos. 2028, quarta temporada de A Casa do Dragão, que deve ser a última. E aí 2029, a terceira e provavelmente última temporada de Dunk Egg. Mas assim, gente, aqui eu tô especulando total, tá? Até porque, pelo que eu vi, não foi confirmado que vai ter segunda e terceira temporada de Dunk Egg ainda. Eles normalmente esperam aí a época da estreia pra anunciar isso. Mas se eles quiserem fazer 3 temporadas de 6 episódios, eu acredito que eles tenham material pra isso. Porque, como eu falei, esse livro tem 3 noveletas e só a primeira que vai virar a primeira temporada. Eu acho que 6 episódios são mais do que suficiente pra adaptar a totalidade ali da primeira noveleta, e pelo que eu vi, é isso que eles vão fazer mesmo. Aí, pra segunda temporada, eles conseguem adaptar a Espada Juramentada, e pra terceira temporada, eles conseguem adaptar o Cavaleiro Misterioso. Eu acho que super daria certo, mas tem que ver se a série vai ser boa, se vai ter audiência, todas essas coisas. E aí eu acredito que seria interessante eles tentarem estrear mais ou menos na mesma época que A Casa do Dragão, pra meio que manter a fidelidade do público, né? As pessoas saberiam que, sei lá, todo ano, em agosto, eu sei que tem uma série do universo de Game of Thrones. Mas é aquilo, né? Não temos como saber se vai ser desse jeito, se vai ser feita essa estratégia. Até porque, por mais que sejam séries que estão ali na mesma emissora e se passem no mesmo universo, elas são séries diferentes, que têm cronogramas de produção diferentes. Então pode ser que a temporada de Dunk Egg demore mais ou menos pra fazer do que uma temporada de A Casa do Dragão. Eu acho até que pode ser que demore menos, já que é uma série que não tem batalha de dragão, não tem grandes batalhas campais ali, muitos extras. É uma história bem menorzinha, que acho que dá pra gravar em sets menores. Lógico que eu imagino que eles vão fazer uma baita superprodução, mas assim, eu acredito que seja uma história mais tranquila de transformar em live action do que uma história como Game of Thrones ou uma história como House of the Dragon. Tem muito menos grandiosidade, muito menos necessidade de muitos efeitos e tal. Então acredito que eles consigam fazer de um jeito mais rápido as temporadas. Até porque tem menos episódios, né? Então fica aí até aquele meu sonho de será que eles poderiam fazer, né, 3 temporadas em 3 anos? Nossa, que sonho que seria, né? Mas infelizmente com o ritmo que Hollywood tá ultimamente, as séries demoram aí pelo menos 2 anos pra sair cada temporada, né? Então por enquanto sabemos que deve ser mais pro fim do ano aí de 2025, mas quem sabe eles não surpreendem a gente e saem um pouquinho antes, né? Quem sabe ali na mesma época que a segunda temporada de A Casa do Dragão estreou em junho? O que vocês acham? Vocês acham que eles devem fazer isso? Ano que vem também tem The Last of Us, tem The White Lotus, tem um monte de coisa pra sair na HBO, então não sei, né? Eu sei que eu tô super animada pra ver essa série, acabei até falando mais do que eu devia aqui, falei muito, se era pra ser um vídeo curto, me desculpem, mas eu espero ter respondido aí as principais perguntas de vocês sobre Dunk Egg, sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Essa é uma história que é muito querida pra mim, se vocês quiserem eu posso fazer vídeos mais aprofundados aqui, com mais spoilers, é que eu realmente quis evitar pra não spoiler pra galera que ainda não leu o livro, né? Caso você esteja aqui pela primeira vez, queria lembrar que tem uma playlist aqui na descrição com vídeos sobre tudo que você possa imaginar desse universo, e eu deixei o melhor pro final. Eu quero mostrar
mostrar esse vídeo aqui do ator do Egg raspando a cabeça pra viver o personagem. Não é a coisa mais fofa. Se você achou ele super fofo e tá animado pra ver Dunk e Egg nas telas, deixa o like nesse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!